Agora vamos falar de diagnóstico eficiente. Bom, diagnóstico de centrais ou de defeitos nas centrais nem sempre é uma tarefa fácil, mas mesmo assim, com o devido conhecimento, é possível ter resultado. Para isso, precisamos ter um método de diagnóstico bem formatado. No e-book, pessoal, que está no comentário fixado da live, tem uma parte lá que eu destrincho isso aqui. Então é bem legal vocês lerem, tá? Vai trazer muita informação bacana e é gratuito. Então já é um pontapé inicial aí para que vocês conheçam um pouco do segmento, quem ainda não está, né, no segmento de reparo. Mas ali a gente fala, né, dos principais problemas, diagnósticos que dá para fazer, né? Lógico que de maneira genérica, a gente não abordou de todas as centrais, mas de uma maneira genérica para que vocês já conheçam os principais defeitos. Então a primeira coisa que a gente precisa fazer, iniciar o diagnóstico. Então temos que perceber qual é o sintoma que a central tem. Alguns sintomas clássicos: central sem funcionamento, ou seja, módulo morto. Para esse defeito, nós temos algumas rotinas de diagnósticos que podem ser feitas, tá? Primeiro, verificar a alimentação de 12 e 5 volts. Isso é padrão, né? Para toda central precisamos fazer isso. Depois, analisar o arquivo da central. O arquivo da central deixa ou faz com que o módulo também tenha esse defeito, módulo morto. Verificar o cristal oscilador, que é uma peça fundamental que liga o processador, que starta o processador. Se o processador não funcionar, sem chance, né? A gente também não vai conseguir ter o módulo funcionando. E depois, se tudo isso aqui não resolver, um possível defeito no processador. Então essa, lógico, de maneira resumida, tá? Como eu falei no e-book, está mais detalhado, mas de maneira resumida aqui, essas são as rotinas que nós podemos fazer efetivamente num diagnóstico. Segundo tipo de sintoma, a central ela pode não atuadores redundante, né? Mas ela pode não acionar algum determinado atuador. Para esse tipo de defeito, nós temos que partir por um princípio aqui. Inspeção visual, o mapeamento do circuito defeituoso, que é o quê? Descobrir qual é a peça que está ligada àquele atuador. Analisar o arquivo, porque o arquivo da central, querendo ou não, ele dá muito defeito, e aí para corpo de borboleta, pode parar a bobina. Tem uma série de defeitos causados pelo arquivo. E se tudo isso não resolver, a gente chega sempre na raiz do problema. Mas é o último caso, o último dos últimos, que é possível defeito no processador. Não dá para descartar um defeito no processador numa situação dessa. Então, claro, né, ele é a última peça a ser avaliada. Sintoma 3, uma central sem reconhecer sensores. Temos também que fazer alguns passos aqui. Inspeção visual, mapeamento do circuito, que é o quê? A localização dos principais componentes que envolvem o sensor com problema. Verificar a alimentação do sensor, muito importante, ver se ele está recebendo aterramento e os 5 volts, isso é a primeira coisa que a gente tem que fazer, né? Trocar o arquivo também, o arquivo eu já vi dando problema, inclusive nessa situação, ele parava de ler o sensor de temperatura da água, entrava em modo de ventoinha direto e era o arquivo o problema. Possível defeito no processador também, é sempre o último dos últimos, das últimas possibilidades aqui, tá? E o sintoma 4, uma central sem comunicação, segue a mesma regra, né? Inspeção visual sempre é muito importante, dá para matar muito defeito só de você olhar essa central. Então, não pense que você já tem que ir logo de cara fazer qualquer coisa aqui. Olha a central, né? Dá uma boa olhada nela, vê se não tem trilha rompida, isso aqui já mata muito defeito. Mapeamento do circuito defeituoso, para você descobrir quem é o decodificador nessa situação. Analisar o arquivo também faz parar a comunicação e defeito no processador. Tá? Então aqui de maneira resumida, para a gente entender o diagnóstico, né? Porque na palestra aqui não dá para a gente nos aprofundar. Por isso a gente criou o e-book, então dá uma lida no e-book, vai ser bem legal e vai trazer uma informação de qualidade sobre isso. Um próximo tema que a gente quer abordar é esse aqui. É necessário, o slide está correndo sozinho, quando é necessário o reparo de software? Quando é necessário que a gente troque o arquivo? Bom, existem algumas coisas, né, que a gente precisa realmente levar em conta na hora de fazer. Por exemplo, aqui a gente citou algumas. Quando o arquivo está corrompido, tornando a central inoperante, esse é um dos casos que a troca do arquivo fará sentido. Quando há problemas relacionados à troca ou à permanência do combustível usado, veículos flex, pegaram já defeitos onde o veículo flex troca
todo momento ali o AF pode ser um problema de arquivo, e isso, lógico, se você já verificou a injeção. Outra coisa, ó, quando atuadores, como corpo de borboleta ou sensores, não estão sendo devidamente controlados ou reconhecidos pela central. Então aqui é uma outra ocasião onde a troca do arquivo se faz necessária, né? E às vezes vai ser necessário fazer o reparo do arquivo. O que é o reparo do arquivo? É talvez acertar um mapa, resolver um DTC, um código de falhas. Então aí já é uma outra seara, um outro tipo de trabalho que dá para ser feito com o arquivo também. Você pode remapear ou retrabalhar esse arquivo, manipulando ele mesmo para conseguir resolver alguns defeitos. Como eu falei mais cedo, né, na live, teve um defeito que a gente só conseguiu resolver dando uma remapeada no carro, né? Inclusive na parte de potência, melhorou e tudo mais. E o outro na parte relacionada ali à partida, né? A partida pesada, muito avanço, motor grilando, né, no momento da partida. Então, resolvemos dando uma remapeada, reduzindo um pouquinho o avanço lá no mapa. Então, aqui são situações que é interessante você avaliar a troca do arquivo, tá? E existem vários modos de gravação de arquivos. Vamos citar alguns aqui, ó. Primeiro, temos o modo OBD, onde eu vou com o equipamento na tomada OBD e eu consigo fazer a troca do arquivo, certo? Outra coisa, modo boot. Então, vai ter centrais que eu vou ter que usar um aparelho para soldar alguns fios dentro dela. E aí conseguir colocar a central em modo de boot. E aí, lógico, fazer a troca. Existe agora uma nova categoria de troca de arquivo que é o modo Bank, que é muito legal. O modo Bank é o quê? Você não precisa mais abrir algumas centrais, porque alguns aparelhos fazem a leitura e a gravação diretamente pela porta, pelo conector, né? Pelo bocal. E aí você não tem a necessidade de abrir. Mas assim, se você está com o módulo para reparar, claramente você vai precisar abrir essa central, né? E aí também vou falar amanhã de algumas técnicas para abrir central que vai ajudar no dia a dia, tá? E por último, a troca do arquivo diretamente na memória, que é o modo mais antigo, onde eu utilizo um programador de EPROMs, como esse aqui, né? E aí eu tenho que utilizar alguns adaptadores, né, também para conseguir fazer essa troca do arquivo. Então aqui nesse caso, o trabalho é remover o arquivo, remover a EPROM e, lógico, fazer aí a substituição do arquivo. Então, atualmente, né, nós podemos trabalhar com 4 maneiras, 4 modos de troca de arquivo. Centrais mais modernas vão utilizar pelo menos esses 3 modos aqui, por boot, por OBD e por Bank. Centrais antigas, aí não tem jeito. Removo a memória, coloco no programador e aí eu consigo trocar, substituir a memória, ou substituir o arquivo por outro, certo? Então, pessoal, no diagnóstico a gente tem que levar em conta isso, que eu tenho que ter um método de trabalho, uma rotina de trabalho bem elaborada e tenho que também ter essa noção de que em algum momento eu vou precisar fazer o reparo do software. Tendo isso em mente, você vai conseguir investir nas ferramentas adequadas para esse tema, né? Ou para conseguir fazer isso, tá?